disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Antes de entrar na lição, no teor da lição, eu quero aqui trazer algo para desmistificar. E talvez você já ouviu alguém falar sobre isso. É interessante, meus irmãos, que nós somos pentecostais. Somos assembleanos, somos pentecostais e temos uma linha que nós defendemos. Mas eu já ouvi de alguns pregadores, ensinadores e até a nível nacional muito conhecido, que na sua maneira errada de interpretar o texto, e Paulo vai citar esse texto aqui, e ele diz assim: olha, João, ele batizou com o batismo do arrependimento, para arrependimento. Só que este mesmo contexto, Jesus vai dizer assim, e João diz assim: eu batizo com água para arrependimento, mas virá um após mim, virá um após mim, e este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pronto. O que é que os reformadores, senhores obreiros, defendem? Que a expressão batizar com o Espírito Santo e fogo fala de juízo. Isso na linha de defesa e pensamento dos reformadores. Eles não acreditam que o batismo com o Espírito Santo é a mesma ideia de batismo com fogo. Então eles falam que João batizou com água para arrependimento, mas viria Jesus que batizaria com o Espírito Santo e traria juízo. Não é esse o contexto. Porque Paulo vai dizer aqui: em qual batismo vocês são batizados? E eles vão dizer: no batismo de João. E Paulo vai dizer: batismo de João é o batismo para arrependimento. Mas Jesus já advertiu: mas viria outro e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esses discípulos aqui, eles foram batizados só no batismo de João para arrependimento. Ainda não haviam recebido o batismo com fogo, que é o batismo no ou com o Espírito Santo. Então eu quero deixar aqui bem claro que quando João diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá outro após mim, e este batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele não está falando de juízo, mas está falando do mover e da ação do Espírito Santo, que é símbolo ou simbolizado pelo fogo. Os irmãos bem sabem que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles viam como que fogo, línguas repartidas como que de fogo. Então quando nós falamos fogo na Bíblia, tem situações que é de juízo, e nós precisamos ter uma interpretação clara. Tem texto que vai falar sobre fogo e vai dar sinal de juízo, mas quando a Bíblia diz, e João diz: eu batizo com água para arrependimento, mas virá um que vai batizar com o Espírito Santo e fogo, está falando do fogo da purificação e não do juízo. Quer dizer que quando o Espírito Santo agir em nós, entrar em nós, nos revestir, ele vai nos purificar. Então por isso que é importante
o batismo na água para arrependimento, mas não para por aí. Então o que tem que fazer? Buscar o batismo no Espírito Santo, para que esse fogo do Espírito venha nos purificar cada dia mais. Se nesta noite você não recebeu, receba o batismo no Espírito Santo, seja cheio, porque esta noite Deus pode fazer e operar um milagre neste lugar. Se ainda não recebeste, em nome de Jesus e pelo poder da palavra pregada, seja cheio do Espírito Santo sobre cada um de vós. Pois eu até ouvi eu não vou citar nome aqui dos reformadores, mas os irmãos sabem, principalmente alguns lá do Brasil, até muito famosos, que diz que batismo com o Espírito Santo e fogo está falando de juízo, e não. É batismo com o Espírito Santo e fogo, falando da purificação. Quanto mais o fogo vem em nós, mais ele nos purifica. Assim como o ouro e a prata precisa do fogo para tirar toda a impureza. O Espírito Santo é fogo, e quando nós sentimos esse fogo, tudo que não presta vai saindo, e o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. O texto áureo vai dizer assim: Paulo, impondo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito, e falavam línguas e profetizavam. Ao longo aqui da nossa lição, nós vamos perceber algo que pelo menos eu, quando estava estudando, fiquei um pouco assim, questionando a respeito dessas palavras desses discípulos aqui. Mas vamos lá. A verdade prática: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu quero que os irmãos entendam, e se você puder acompanhar e projetar aqui, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque a verdade prática vai dizer assim: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Logo na sequência do texto de Atos 19, tem uma passagem ali que vai falar a respeito dos filhos de Cefa, que eles olharam Paulo pregando com poder, fazendo maravilhas no poder do Espírito Santo e expulsando os demônios. Eles disseram: se Paulo faz, nós também podemos fazer. Então eles vão lá e põem a mão sobre o endemoniado e quer expulsar, e eles dizem assim: no nome do Deus que Paulo prega. Eles não tinham contato com esse Deus, não tinha relacionamento com esse Deus, não tinha comunhão com esse Deus. Então a Bíblia vai deixar bem claro: para fazer a obra do Senhor, e aí está Atos dos Apóstolos, para nós sermos bem sucedidos na obra do Senhor, na obra da missão, do evangelismo, da pregação do Evangelho, não é só o que eu sei, não é só o meu conhecimento, nessa hora não vale. Então o que é que vale? Aí Atos dos Apóstolos vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. O que é virtude do Espírito Santo? No original do grego, a palavra é dunamis, é um poder motivador, é um poder que impulsiona. Então quando nós recebemos esse poder de impulso do Espírito Santo que há de vir sobre vós, aí nós seremos testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu posso ter desejo de pregar, mas eu preciso ser revestido do Espírito Santo, para que quando eu abrir a boca, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo salva, o Espírito Santo cura. Nós até podemos sair, mas quando temos virtude, quando somos revestidos, quando temos o Espírito Santo, é só abrir a boca e Ele se encarrega de salvar, de curar, de libertar. Então, em nome de Jesus, se arde no teu coração o desejo de fazer a obra, seja revestido do Espírito nesta noite. Para sermos bem-sucedidos
Não é a sua prédica, o seu conhecimento, não é a virtude sua, a habilidade humana, é a virtude do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Não é a habilidade humana, não é a inteligência humana, não é sabedoria humana, é a graça, é a virtude, é o revestimento do Espírito sobre nós, que faz a diferença naquilo que nós falamos e naquilo que nós fazemos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que temos que ser revestidos. No segundo ponto que nós vamos tratar aqui, eu quero trazer algo importante para todos nós, mas vamos respeitar aqui o cronograma, né, ou os tópicos que nós vamos falar com os irmãos. O ponto central dessa lição, dessa aula de hoje, dessa mensagem, para fazer a obra de Deus, é preciso da plenitude do Espírito Santo. Nós não podemos fazer, aliás, deixa eu reformular, até podemos fazer, mas nós não teremos efeito benéfico ou sucesso naquilo que nós queremos fazer, se não tivermos a ajuda, a presença do Espírito Santo sobre nós. E é um detalhe: revestimento. É interessante porque quando Jesus está na terra, Jesus sopra sobre os seus discípulos, ele assopra. Eles então recebem o Espírito, mas só receber não era suficiente. Só receber não era o que Jesus queria. Então, quando ele está indo para o céu, ele vai dar uma promessa. Então, vocês receberam, mas não é só receber, vocês precisam ser revestidos. Porque essa virtude que estava aí em Atos 1:8 é o revestimento do Espírito. Então vamos lá, a plenitude do Espírito Santo. Paulo então está pregando Cristo com poder. Qual que é o propósito? O cristão precisa experimentar a plenitude do Espírito Santo, que vive ou que possa viver uma fé completa. Nós precisamos receber a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo não é só a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo também não é uma energia como se prega por aí, ou como falam por aí. O Espírito Santo também não é só um vento que se falam por aí. É algo que nos reveste, é algo que nos capacita, nos impulsiona a fazer a obra de Deus com mais êxito, com mais sucesso. Então é importante buscar o revestimento do Espírito Santo. Eu não sei se os que estão aqui todos são batizados, são cheios ou estão buscando, mas Deus está dizendo: para fazer a obra de Deus com êxito, com sucesso, é necessário, é importante termos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. É como um combustível. Não adianta ter um carro muito bonito, um carro do ano, um carro cheio de tantas coisas, mas se não tiver um combustível, uma energia agora, né, nos tempos que nós estamos vivendo, carros elétricos, não adianta ter um carro elétrico da última geração, irmã Débora, e não ter energia para impulsionar. Não adianta, Lucas, ter um carro do ano, um carro de motor potente, mas não ter combustível para fazer ele andar. O que me faz andar, o que te faz andar, o que te impulsiona a não ficar parado é o poder revelador no Espírito Santo. Quem recebe quer sair, quem recebe quer fazer, quem recebe quer avançar, quem recebe quer fazer a obra de Deus. Então, em nome de Jesus, sejamos cheios nesta noite para fazer a obra do Senhor. Primeiro ponto: pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, deixa a sua Bíblia para nós acompanharmos. Nós vamos citar o texto do capítulo 19, do 1 até o 7.
Então esse primeiro ponto, pregando a Cristo no poder do Espírito, Atos 19, nós vamos ler então, tomar como base para esse primeiro ponto, o versículo 1 e o versículo de número 2. Vamos acompanhar para que nós possamos fazer uma exposição bem clara deste capítulo 19, os 7 versículos que nós vamos usar como base. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, verso 2, disse-lhes, na verdade Paulo faz uma pergunta, né? Mas disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. É isso aqui que me deixou encucado. Como? Onde é que esses discípulos estavam? Só pode. Estava em outro planeta. Porque o Espírito Santo abalou Jerusalém. O Espírito Santo permitiu a perseguição e espalhou o povo. E se espalhou o povo, nós vamos ver que a conversa deve ter chegado. Olha, tinha um povo orando e o Espírito Santo desceu sobre eles. Tinha um tal de Estevão, 7 diáconos, que eles eram cheios do Espírito Santo. Agora me fala, onde é que esses varões estavam? Que eles ainda não tinham nem ouvido falar. Aí se você pegar a palavra ouvir, como eles disseram ali, nós ainda nem ouvimos. No grego, na raiz dessa palavra ouvimos, quer dizer assim, não prestamos atenção. Porque tem gente que está aqui, mas não está prestando atenção. Tem gente que ouve a mesma pregação, mas não presta atenção. Entra no ouvido, sai no outro. Mas então, o que é que Deus está querendo nos ensinar? A palavra é ministrada, é pregada. Domingo foi pregado, sábado foi pregado, Santa Ceia é pregada, quinta é pregada, terça-feira. Todos os cultos têm uma pregação, mas tem alguém que a palavra entra, ele não presta atenção, não faz como salmista: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então eles ouviram a Espírito, eles ouviram: eu estou pregando para arrependimento, mas vai vir um após mim e este vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eles ouviram Atos dos Apóstolos: e há de ser que vem sobre vós o Espírito e ser-me-eis testemunha. Mas eles não deram a atenção devida. Mas hoje eu quero profetizar: se você der ouvido, guardar a palavra, Deus vai dizer no teu coração: eu te encho hoje, eu te capacito hoje, eu te renovo hoje, eu te revisto hoje, e você vai sair daqui cheio, cheio, cheio. Aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus vai te dar a autoridade do Espírito para profetizar. Paulo, na terceira viagem missionária, olha só, já era a terceira viagem, diácono Jofran. Na terceira viagem missionária, já tinha passado aqui um período grande de perseguição, de mover do Espírito. A igreja primitiva, Jonas, estava avançando. E onde é que esses homens estavam que eles disseram: nós nem ouvimos ainda falar desse tal de Espírito? Como é que pode? Porque tem gente que vem só pelo fato de estar aqui e não resolve. Tem gente que ouve pregação o dia todo, louvor o dia todo, mas a palavra não entra no coração, não dá atenção, não presta atenção, não guarda. Mas quem guarda recebe autoridade, quem guarda recebe o poder. Não é o que eu ouço, é o que eu faço com aquilo que eu estou ouvindo. Esses homens eram discípulos, irmã Débora, de João.
Mas a questão não é o que eu ouço, é o que eu faço. Qual que eu ouço? Porque ouvir, todo mundo ouve. Mas o que é que eu faço com a palavra que vem ao meu coração? É isso que faz a diferença. Você pode ouvir pregação o dia todo. Você pode ouvir, tem umas pregações que não é bom ouvir. Tem umas coisas que alguém fala por aí que não é bom. Mas você ouve pregação o dia todo. Você vai para o YouTube, vai para o TikTok, vai para o Instagram, rede social. Está recheado de pregação. Umas boas, outras que não merecem nem atenção. Mas a questão não é o que eu estou ouvindo. A questão é o que é que eu estou fazendo quando eu ouço. Se deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dá atenção ao que Deus está dizendo, e a tua vida não será mais a mesma. Porque tem gente que ouve, mas passa batido. E tem alguns que dizem assim: mas eu não ouvi Deus falar. Não está prestando atenção. Como é que você vai ouvir se não presta atenção? Você já passou por isso? Está falando com alguém e a pessoa está desligada do assunto. Você vem todo empolgado querendo contar uma coisa e a pessoa não está nem aí. Não te dá atenção devida. Eu não quero causar nenhum tipo de polêmica. Mas quantos varões dão atenção quando a mulher está falando? Então, mulheres, vai aqui a dica. Você fala até escorrer aqui, até escumar o canto da boca. Aí depois você fala assim: o que é que eu falei? Vamos preparar o terreno para reunião de casais. Não, eu estou usando um exemplo, por quê? Porque as mulheres, elas são quase igual a Deus, nunca estão erradas. Aí vocês gostaram, né? Mas a questão é, irmãos, olha só, a questão é: você fala e você quer que a pessoa te dê atenção. E quando Deus está falando? O que a gente tem que fazer? Prestar atenção. Porque tem gente que está te olhando assim, mas ele não está nem ouvindo o que você está falando. Está assim, ó, te olhando, mas está dormindo por dentro. Não está prestando atenção. E às vezes na igreja, ou na maioria das vezes, a igreja é assim. Deus está falando, desde a oração, Deus está falando, indo da harpa, leitura oficial, os louvores individuais, os ministérios, momento ofertório, pregação, até na bênção apostólica Deus fala, mas não adianta estar assim e a cabeça está longe, o corpo está aqui, mas a cabeça, Deus não quer você servindo Ele 50%, 60%, é corpo, alma e espírito. Está aqui o corpo, está aqui a alma, está aqui o espírito. Fala, Senhor, que o teu servo está prestando atenção. Fala que o teu servo ouve. Porque senão vai ficar igual os discípulos aí. Olha, nunca ouvi falar desse espírito. Que negócio é esse de espírito que vocês estão falando aí? Não, eu estou falando com vocês aqui agora. Eu estava estudando, mas até agora eu não consigo compreender esses discípulos. Tem que fazer um estudo mais aprofundado para saber se não era um anjo ou ET, porque ele não podia estar no mesmo planeta Terra, não. Como é que pode? Eles eram discípulos de João. E João já dizia na sua pregação, na sua prece: eu estou vindo batizar com arrependimento ou para arrependimento, mas vai vir outro após mim. Então, irmãos, a questão é: eu estou sentado aqui, eu estou falando aqui, eu estou ouvindo alguém falar, mas eu preciso prestar atenção. Porque depois sai perguntando, principalmente os pentecostais, né? Eu gosto, viu? Sou pentecostal e tenho orgulho de ser pentecostal. E amo ser pentecostal e ser da Assembleia de Deus. Pronto.
Mas tem gente que rodopeia, pula, sapateia, fala em línguas, mas depois não sabe o que foi pregado. Aí vai sair igual os discípulos. O que foi pregado? Eu não ouvi nada. É claro, não está prestando atenção. Tem que estar atento. Irmão, Deus fala nas entrelinhas. Deus fala. Nós precisamos estar atento, ligado, conectado. Não deixa que nada tire a sua atenção de estar conectado no céu, ligado no céu. Quem recebe? Quem está ligado, conectado. Por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele fala com o nosso espírito, Ele testemunha com o nosso espírito. É por isso que nós precisamos ser espirituais, porque quem é espiritual discerne o que é espírito. Quem é natural e carnal, ele vê as coisas acontecendo, ele diz: o que está acontecendo? Está desligado, é carnal, é natural. Mas hoje, quem for espiritual vai entender. Deus está levantando um povo, uma geração, para fazer a sua obra com graça, poder, revestimento do Espírito Santo de Deus. Pronto. Pregando a Cristo com poder, mas como é que pode? Se tem gente que não absorve. Jesus pregou e teve gente que não aceitou. Como eu disse aqui, o jovem rico e outros. Paulo pregou e teve gente que também rejeitou. Mas quem dá atenção à palavra, quem dá ouvido à palavra, quem dá lugar à palavra, ele recebe o Espírito Santo sobre a vida dele. Então, pregando a Cristo com poder. E Paulo vai falar assim para eles, no texto que nós lemos aqui: se vocês não receberam ainda, então não seja por isso. Se você crê, eu vou pôr a mão na sua cabeça e vai receber o Espírito Santo. Porque Paulo não falava com sabedoria humana, Paulo não demonstrava suas habilidades, seus conhecimentos humanos. Paulo falava de Cristo com o poder do Espírito Santo. O que é que nós precisamos? É bom fazer curso e faça, é bom estudar e estude mesmo. Aqui quem vos fala é alguém que gosta, e eu quero que vocês se aprofundem, estude quando tiver oportunidade. Mas jamais será substituído o poder do Espírito Santo sobre nós. Tenha teologia, tenha curso, seja doutor, mestre, seja o que for, mas jamais podemos perder a presença do Espírito Santo. E eu vou usar aqui a figura do apóstolo Paulo. Aprendeu aos pés de Gamaliel, era filósofo, era teólogo, mudou a teologia do tempo dele, mas ele tinha o poder do Espírito Santo. Tenha conhecimento, mas não perca a graça. Tenha conhecimento, mas seja cheio do Espírito Santo, porque é aí que vai fazer a diferença em você, em mim. Pronto, pregando a Cristo no poder do Espírito Santo. Só que aí nós vamos perceber uma coisa: esses cidadãos aí, 12 discípulos, que talvez estava meio deslocado da humanidade, do mundo. Eu quero que você acompanhe aqui, eu leia a sua Bíblia, ou abra por favor, Lucas 3,16. Projeta por favor, Lucas 3,16, depois volta em Atos dos Apóstolos. Lucas escreve Atos. Então esse mesmo Lucas estava conectado, essa ponte entre o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Até porque, meus irmãos, na nossa Bíblia, tá, João entrou no meio. Porque o Evangelho de Lucas, ele escreve o Evangelho, e Atos dos Apóstolos era para ser Evangelho de Lucas 2. Era a sequência do Evangelho de Lucas. Nós vamos perceber essa ponte daqui a pouco. Eu vou falar com os irmãos algo bem importante. Mas olha só o que é que João diz. Respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que aquele que é mais poderoso do que eu, e que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Palavras de João. E agora esses 12 eram discípulos de João. E como é que eles não sabiam que tinha Espírito?
Então João já havia falado, declarado. É o que eu disse aos irmãos, eles não ouviam quando falavam. Não adianta, se eu ficar falando aqui, falando, eu posso pregar 1 hora, os obreiros podem pregar aqui 1 hora, as irmãs que pregam, que falam aqui, podem falar 1 hora. Por exemplo, momento ofertório, a gente fala do momento ofertório, mas tem gente que... Porque a questão não é o que eu ouço, é o que eu faço com aquilo que eu recebo. É por isso que nós precisamos estar atentos com o que Deus está falando. Prova disso, esses discípulos aí estavam bem desatentos. Segundo ponto, o argumento de Paulo sobre a plenitude ou ser cheio do Espírito Santo. Pode voltar lá em Atos. Isso, obrigado. O versículo 3 agora, tá? Do versículo 3 ao 6, olha só. Perguntou-lhes então vocês são batizados no quê? E eles disseram, no batismo de João. 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, que é o texto que nós falamos agora, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Paulo está citando algo que era citado, reproduzido, e não tinha chegado naqueles discípulos. Que cresce após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. 5. E os que ouviram, está vendo? A questão é ouvir. Foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Eu vou fazer uma pergunta para nós. Eu vou fazer a junção agora, ou a ponte de Lucas para Atos dos Apóstolos. Livro que ambos que ele mesmo escreveu. O que é necessário para ser cheio do Espírito Santo? Nós falamos aqui que eles falavam em línguas e profetizavam. Isso é a evidência do batismo no Espírito Santo. Mas uma coisa é ser batizado no ou com o Espírito Santo, e outra coisa é ser cheio ou ter o Espírito Santo. Tem gente que tem o Espírito Santo, é cheio, mas não fala em línguas porque não foi batizado no Espírito Santo. Então vamos separar isso aqui, tá bom? Paulo, ele perguntou, em que sois batizado? E eles disseram, no batismo de João. E Paulo colocou a mão sobre eles e eles foram batizados no Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Pode ser... O texto ali não está línguas estranhas. Pode ser o mesmo efeito, o sinal do batismo lá no dia de Pentecoste, que eles falavam em outros idiomas e não em línguas estranhas. Porque se você pegar a sua Bíblia em Atos capítulo 19, que é o texto que nós estamos lendo, e o versículo de número 6, você vai ver que o escritor, na Almeida Revista e Corrigida, vai dizer, e falavam línguas. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo vai falar sobre os dons do Espírito, lá está línguas, e a palavra estranhas, ela está assim meio deitada, acho que é itálico, né? Está em itálico. O que é que significa estar em itálico? Não estava no original e foi acrescentada para dar uma ideia mais clara de que ali era batismo com o Espírito Santo. E não de Atos capítulo 2, que quando desce sobre os discípulos, eles vão falando em outros idiomas, glossolalia, que é no grego. Então nós precisamos separar. Aqui, no texto que nós estamos falando, olha ali, línguas, é que eles provavelmente estavam falando em outros idiomas. Se depois na sua Bíblia, porque acho que o PDF ali, o aplicativo não vai ter isso, mas se você pegar a sua Bíblia, Almeida Revista Corrigida, no primeiro capítulo, aliás, no capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar sobre línguas estranhas. Então o estranhas ali vai estar em itálico, porque foi acrescentada depois para deixar claro que ali não era idioma, mas sim batismo com Espírito Santo. Pronto. Paulo então ele vai falar sobre, vocês ainda não ouviram falar sobre o Espírito, então recebe o Espírito, e a minha pergunta é, o que precisa ser feito para ser cheio do Espírito Santo?
Precisamos viver uma vida de santidade, obediência, temor. Mas eu queria que vocês acompanhassem agora, porque eu achei muito interessante o que eu vou dizer para vocês. O que fazer para ser cheio do Espírito Santo? O mesmo autor, escritor de Atos, Dr. Lucas. Atos é uma sequência. O evangelho acaba em qual capítulo? 24. Aliás, capítulo 24. Então Lucas tem 24 capítulos. No capítulo 24, Lucas vai falar, ou vai descrever, trazer as últimas palavras de Jesus, porque ali já é a ressurreição. Pós a ressurreição, Jesus chama os discípulos até Betânia, tira eles de Jerusalém, e lá ele começa a dar as últimas palavras. E essas últimas palavras, no versículo de número 49, Jesus vai dizer assim: ficai na cidade de Jerusalém. Pode pôr aí, por favor, Lucas 24, 49. E eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus está dizendo aí como ser cheio do Espírito Santo. Como ser revestido? Primeiro, permanecer. O problema é a inconstância. Por que muita gente não recebe nada, ou não recebe quase nada, ou quando recebe não é tudo aquilo que Deus tem para ele, principalmente a plenitude? Porque ele não permanece. Você já percebeu que nós, seres humanos, somos oscilantes? Tem hora que nós estamos naquele pique todo, daqui a pouco evapora. Não sei se vocês conhecem éter, mas quem já foi menino lá em Barbacena e jogava futebol, tinha o éter, e aquele negócio evaporava. Tinha uns que colocavam aqui na camiseta, dava um cheiro e dava um pique, daqui a pouco parava, porque evaporava o éter. Então tem crente que ele parece isso. Está um poder o mês todo, no outro mês você procura ele, cadê? Sumiu. Então Jesus está dizendo, primeira coisa para vocês serem cheios, claro, obedecer, mas depois é permanecer. Permaneça. Está difícil? Permaneça. Está doendo? Permaneça. Está complicado? Permaneça. Parece que está demorando, mas não está. Permaneça. Se você é cheio do Espírito Santo, vira para o irmão, toca no irmão e diga para ele: profeta, profeta, permaneça, permaneça, permaneça. O segredo para ser cheio é se manter firme, inabalável, firme, inabalável. Não saia, não arreda o pé, continue firme. Deus prometeu, e quem prometeu é fiel para cumprir na vida de quem permanece. Os irmãos percebem que os versículos antes, Jesus vai levar eles para Betânia, tira eles de Jerusalém. Eu penso que era um teste. Betânia para Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros. Então ele sai de Jerusalém, vai para Betânia, e agora Jesus está indo para o céu. Mas ele vai falar isso: permaneça em Jerusalém. Então quando Jesus é assunto ao céu, desaparece, o que é que eles fazem? Volta para Jerusalém. Mas a questão não era a cidade, a questão era o templo. Jesus diz assim: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Tem gente que vem para Lorian, mas não procura um templo. Todos nós que estamos aqui temos recebido bênçãos de Deus porque nós estamos no templo. Principalmente quem às vezes, aliás, quem às vezes não, principalmente quem é imigrante.
Às vezes chega num lugar, não consegue um lugar para morar, não consegue uma roupa, não consegue ajuda, mas quando vem para a igreja, e às vezes a gente fala assim: irmão, tem um fulano que chegou agora, está precisando, é um irmão que dá uma coisa, é um irmão que dá, eu sei de uma casa, eu sei de alguma coisa. Se ele ficar perambulando pela cidade, ele não vai conseguir ter sucesso. Então o que tem que fazer? Não é só na cidade, vai para o templo, se esteja no templo. Lembra daquele homem na Porta Formosa? Ele só recebeu o milagre através de Pedro e João, porque ele estava na porta do templo. Se não estivesse lá, estava manco e repetindo esmola até hoje. Então, em nome de Jesus, perceba, no versículo de número 53 de Lucas 24, a Bíblia vai nos dizer que eles estavam sempre no templo, adorando, exaltando, glorificando. Quando puder, esteja no templo. Quando puder, venha ao templo, porque aqui você recebe unção, poder, graça, misericórdia e uma palavra de consolo. Eu vou dizer algo, irmão, para refutar uma desgraça que é pregada no mundo todo, que é aqueles desigrejados. Como que começa o desigrejado? Hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Vai criando um mau hábito. Daqui a pouco, para arrancar ele da poltrona, do sofá, é a coisa mais difícil. Tá cansado? Vem! Tá difícil? Vem! Porque aqui você receberá virtude do Espírito sobre vós. Eu marquei aqui alguns exemplos e pontos bíblicos. Primeiro, Jesus fala para ficar, permanecer, até ser revestido. E eles voltam para Jerusalém, o versículo 53 deste capítulo. Olha só, onde é que eles estavam? Sempre no templo. E o que eles faziam no templo? Porque também não adianta vir, né? Não adianta vir e ficar assim, de braço cruzado, olhando. Não, você está no templo louvando. Quem louva assim? Quem louva assim? Louvando, bendizendo, é você adorar a Deus com o corpo, com a boca, ficar de pé, se quiser, se não quiser também não tem problema, mas o negócio é estar sempre no templo. Perceba que Jesus falou para eles ir para onde? Na cidade de Jerusalém. Só que eles foram para o templo para quê? Para esperar a promessa, porque ali eram 10 dias, da Páscoa para o Pentecoste. E eles ficaram perseverando, unânimes, 10 dias, orando. E qual era a oração? Senhor, nos dá o Espírito Santo. Senhor, nos dá o Espírito Santo. Como é que você pede alguma coisa para alguém? Como é que você pede alguma coisa para alguém? Você tem que abrir a boca, você tem que estender a mão, você tem que mover o corpo, mexer o corpo, você tem que manifestar a necessidade. Imagine que você quer alguma coisa, vou usar a irmã Débora como exemplo. Imagine que a senhora quer alguma coisa da sua mãe, e você chega na frente dela e fica assim. E a sua mãe vai ficar te olhando assim. E você pensa, mas será que ela não sabe que eu estou precisando de alguma coisa? É claro que não. E mesmo que ela saiba, ela quer que você fala, pede. Então tá os discípulos 10 dias no templo. Não sei se às vezes ajoelhado, e quando cansava deitava, e quando cansava as pernas levantava, mas estava 10 dias. Dá-nos o teu poder, dá-nos o teu poder. Envia o Espírito, envia o Espírito. Quem clama recebe. Enquanto houver clamor, haverá resposta do céu. Quantos vieram receber poder? Então peça, peça. Ele está aqui, Ele quer ouvir a tua voz. Fica aqui, fica conosco, Senhor. O meu coração arde, eu quero a tua presença. Esteja buscando a presença de Deus. Clama-me e responder-te-ei.
Mas olha só que interessante. Estavam sempre no templo. Eu queria que você acompanhasse, por favor, e projeta para mim, para a gente ter uma ideia. Eu penso que nós vamos ficar por aqui. Atos 1:4. O que é que eu disse? Lucas começa o evangelho e Atos é a continuação. Então Lucas, no capítulo 24, verso 49, ele vai falar sobre a descida do Espírito Santo, permanecer em Jerusalém, ficar em Jerusalém. Versículo 53, nós lemos agora há pouco, eles foram para o templo e ficaram lá adorando, sempre no templo. Aí o verso 4 vai dizer assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem. Quem se ausenta, perde a bênção. Não se ausente de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. É quase que a repetição de Lucas 24, 49. Ficar em Jerusalém, permanecer em Jerusalém. E aqui ele está repetindo: Deus ou Jesus pediu, não se ausenta, aguarde, espere a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Verso de número 13, por favor. E entrando, subiram ao cenáculo. Agora deixa eu só passar alguma coisa aqui. Cenáculo era uma parte de cima de um estabelecimento aonde eles habitavam. Então, entrando eles, subiram ao cenáculo. Então, ora no templo, ora no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, que não é o Iscariote, que já estava morto, filho de Tiago. Passa, por favor, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus discípulos. Versículo de número 15, por favor. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase. Eles oravam no cenáculo, mas perseveravam no templo. Oravam em casa, mas perseveravam no templo. Agora eu quero que você preste atenção nesses 120 pessoas aí. Por que não 121, Diácono Jofrão? Por que não 220? Por que não 100? A Bíblia não tem nada por acaso. Vocês sabem o porquê dos 120? Para ter um culto na sinagoga, precisava de quantas pessoas adultas? 10. Se tivesse 9, não tinha culto. Tinha que ter 10. Para ter um culto, um sacrifício, uma adoração na sinagoga, precisava ter 10 adultos, 10 pessoas. Se fosse 9,5 não dava. Por exemplo, era 9 mais o varão aqui, fotógrafo. Dava 9,5, não dá. Tem que ser 10 adultos para culto na sinagoga. Mas então por que 120? 10 vezes 12... É isso? Vocês que são bons de matemática? Olha, 10 vezes 12 dá quanto? Dá 120, João Fran? Eu sou ruim de matemática. 120. Então era um número completo, pleno, plenitude. Mas por que 120? Porque para ser uma comunidade, para se tornar uma comunidade judaica ou de judeus, precisava de 120 pessoas. Eu achei que você ia dar um glória a Deus mais forte agora. Já perdemos, passou o horário já. Então, 120 pessoas era uma comunidade espiritual que iria abalar Jerusalém.
Então aquele 120 já era propósito de Deus. Se 500 não quer, eu vou levantar uma comunidade espiritual, uma comunidade plena, cheia do Espírito. Não é 119, Deus não quer contar com 500, é 120 que quer, que deseja, que esteja unânime, sempre no templo, adorando, buscando a presença de Deus. Então, para ser cheio, eu preciso permanecer buscando a Deus e orando ao Senhor dos Exércitos. Eu vou terminar aqui, irmãos, eu não quero me alongar, mas eu não vou perder a minha linha de raciocínio, a questão de estar no templo. Aí Atos 2:1, coloca aí por favor, Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, um ajuntamento. Pode colocar o versículo de número 42, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, todo mundo junto, no partir do pão e nas orações. 46, por favor. Parecendo um locutor de bingo. E perseverando unânime, olha só, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Como que a igreja primitiva cresceu? Era junta, era unida, era unânime, era perseverante, era um chamando o outro, como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos ao templo orar, buscar, porque Jesus prometeu que o Espírito Santo desceria. Eu sinto Ele aqui, Ele está no nosso meio. Receba Ele, seja cheio dEle, persevere em oração, juntos, unânime, buscando a presença de Deus. Ele está entre nós. E Atos 4:31 vai dizer que quando eles terminaram de orar, o lugar se moveu, a glória de Deus impactou, e eles foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Para quando se encher aqui, Jonas, sair para anunciar com ousadia a palavra de Deus. Receba ousadia, receba autoridade, receba unção, receba poder. Deus está te capacitando, diácono Jofran, para que quando for a visita, você chegar, Deus vai te usar. Senhores obreiros, irmãs, Deus está nos capacitando para sair às ruas de Lorient, pôr as mãos, repreender, e a glória dele vai descer sobre nós. É receber aqui para entregar lá, é ser cheio aqui. E vocês, quando entrar nessas casas, eu estou profetizando, o inimigo vai cair por terra. Deus está dando autoridade a vocês, líderes de evangelismo, missões, irmãos e irmãs que querem fazer a obra. Receba autoridade, poder. Quando impor as mãos, Jesus vai curar, Jesus vai salvar, vai batizar, vai renovar, vai dar ânimo para aqueles que ouvirem quando os senhores pregarem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Eu tinha mais um tópico, mas Deus sabe o que faz. Glória ao teu nome, Jesus. Não tem 120 aqui, mas nós já temos uma comunidade espiritual instaurada aqui em Lorient. É com você que Deus conta. É com você que Deus conta. Para ir, sair, anunciar, pregar, ministrar.
impor as mãos sobre os enfermos e eles receberem a cura. Eu estou profetizando sobre a vida de vocês, que vocês receberão autoridade. Não faça como os discípulos de João, ouça com atenção e guarde no teu coração. No dia de hoje, dia 11 do mês 11, Deus está dizendo: eu estou capacitando, revestindo, dando autoridade. Quando saíres às ruas, quando entrarem nas casas, receberão poder, autoridade para fazer o milagre acontecer. Não é voz, não é de voz, é revestimento do Espírito. Não é você, é o Espírito que está sobre a vida de vocês.